Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje o Pra Deus é diferente, certo, meu amigo Kleber? Pra Deus é diferente hoje. Eu tô aqui com um grande amigo, parceiro, já é um nome que no meio do marketing é muito conhecido, mas se conectou com a gente através do meio cristão, né, do lar cristão, né? E hoje está lançando o seu livro Impulsione Sua Vida e Seu Negócio Sem Vender a Alma. É difícil, hein? Seja bem-vindo, meu amigo Herbert. Obrigado pelo convite. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouco sobre o livro, sobre a trajetória, e não sei o que me aguarda aqui, mas estou disponível. Herbert Silva, né? Isso. Herbert Silva assim, também não vou me estender nessa área cristã, mas como é que foi aí o início? Nasceu em um lar cristão? Não nasci em um lar cristão, eu estava até aqui comentando com algumas amigas que foi através de uma loja que eu trabalhei, que eu vi pessoas cristãs, comecei a entender um pouco mais sobre isso, fui, me converti e a partir daí iniciei um relacionamento com Cristo e em todas as áreas da minha vida começaram a mudar. Por isso eu fiz questão de dar ênfase do sem vender a alma, porque de fato é o que eu acredito. Eu acredito que hoje no mundo corporativo, que trabalha com escala, trabalha muito a questão psicológica, é muito fácil, às vezes, manipular uma pessoa, manipular um pensamento, e isso vai perdendo a nossa essência. E o livro é sobre isso, não perder a nossa essência, e ainda assim é possível impulsionar a nossa vida e nosso negócio, né? Existe um texto bíblico em que o próprio Cristo fala, né, que ele fala: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ele não disse ali que não era possível ganhar o mundo inteiro, ele disse que de nada adiantaria se isso custasse a alma dele. Então é possível crescer, conquistar, a natureza está aí para nos provar que tudo que Deus cria é para prosperar, é para dar certo. O problema é que às vezes a gente no caminho acaba se perdendo. Você é um grande nome já no marketing, posso falar no marketing digital, né? E tem muitas empresas para que você já hoje presta serviço, né? Não vamos citar aqui, mas, pessoal, passa mais de 30 aí, o cara é forte. E com essa crescente, né, do meio evangélico, né, com essa ascensão, a gente fala, né, do lado gospel, o Herbert acredita que o marketing digital, você agora está criando também o seu livro, que também está no meio digital, você acha que esse é o futuro da igreja? Sim, com toda certeza. Ontem mesmo, não só da igreja, mas eu acho que toda pessoa de bem deveria investir em produção de conteúdo. Ontem eu compartilhei no meu story um homem que se identificava como cobra e rastejava pelas ruas. É mesmo, né? Aí eu falei assim, é um absurdo o tanto... Aqui no Rio é meio complicado, né? Eu acho que no Rio não ia dar. Mas, assim, as pessoas estão se identificando com tudo, como animais. E eu digo o seguinte, né? Nós que produzimos conteúdo temos que estar em todos os ambientes. E a igreja não é diferente. As pessoas que, como igreja, nós queremos alcançar, passam 3, 4, 5 horas com o celular na mão, com o smartphone na mão. A igreja, querendo ou não, essas pessoas vão consumir redes sociais. E por que não uma igreja não deva estar presente, né? Nós temos aí o pastor Kleber, que é um perito nos dois ambientes, verdade. Tanto no marketing quanto no cristianismo, né? Que sabe muito bem, e eu, sem dúvida, digo que já é o presente. Inteligência artificial, marketing, redes sociais, a igreja tem que estar em utilizar todas essas ferramentas. É porque tem um paradigma, né, falando sobre essa dificuldade, até dos, vamos dizer assim, né, dos mais antigos, né, eles estão lá, estão com o celular na mão, estão fazendo, mas a gente vê, né, que existe aquela coisa assim, não, a IA, o marketing digital, é algo do maligno, não é algo bom para a gente, né? Então, realmente eu vejo que a sua opinião, fala a sua opinião sobre esse avanço do marketing digital, até para essas pessoas, né, uns 50, 60 a mais, né? Foi feito até um estudo recente, mostrou 2 cérebros, um cérebro que usava inteligência artificial e o outro que não utilizava.
E foi meio preocupante no começo, porque nós vimos que o cérebro que utilizava não estava trabalhando da maneira correta. Por outro lado, o estudo revelou que as pessoas que são inteligentes se tornam mais inteligentes com inteligência artificial. Então, eu traço esse paralelo para a questão cristã também. Um cristão que busca a palavra, busca princípios e faz uso dessas ferramentas, ele vai ver ela como um grande potencial. Eu sou formado em teologia há muitos anos, inclusive, a maior parte dos meus livros são de teologia, e hoje ter uma ferramenta de inteligência artificial para quando você esquece alguma referência, ou às vezes você quer todas as referências que saiam sobre alguma coisa específica na Bíblia, você tem tudo isso na sua mão. Agora, não é também para a pessoa ali usar para tudo e não ler, não raciocinar, não absorver aquele texto, não meditar naquele texto, e isso a inteligência artificial não vai fazer por você. Agora, fazer uso, com toda certeza, deve fazer sim. E, Herbert, você acredito que esse livro aqui vai ser. Eu vou ler, com certeza. Vou botar. Vou colocar, né, as minhas considerações. Adoro leitura, sou um cara fascinado por isso. Mas o texto, ele é muito. O título, ele é muito chamativo, né? Porque impulsionar sua vida, o seu negócio, sem vender a alma, sendo cristão, acredito que seja algo difícil, né? Na verdade, deveria ser mais fácil, Eu acho que. porque a pessoa ela já tem acesso ao conhecimento genuíno e, de fato, deveria ser mais fácil preservar estes valores. Mas o título antes, né? O Impulso já é uma marca que eu trabalho, eu tenho um evento chamado Impulso, e o título antes seria isso: impulsione sua vida e seu negócio. Fala um pouquinho mais desse evento, do Impulso. Então, nós criamos o evento Impulso aqui no ano de 2018, mais ou menos, porque nós, inclusive na capa do livro fala isso, né? Um manifesto. Porque eu sempre fui uma pessoa que me manifestei contra as coisas que eu julgava não serem legais. A diferença é que eu nunca fui um manifestante que só protestava e não fazia nada. E na época, aqui, inclusive na cidade de Itaguaí, haviam muitos eventos que, de fato, não agregavam em absolutamente nada. A pessoa ia no evento, falava-se sobre um monte de coisa que ninguém entendia de verdade. Eu falei, você sabe o que essas pessoas precisam? De um impulso, algo prático. O cara entrar ali com um sacolé e ele saber como vender aquele sacolé. Uma pessoa entrava com um outro produto, inclusive nós temos case de um cara que entrou com um sacolé, não sabia nem por onde começar a vender os sacolés. O Jefferson da Pronerd, inclusive, foi lá abrir o espaço para o cara vender o sacolé, e hoje a empresa está muito grande. Pois é gigante hoje aí, né? Exatamente. Então, nós começamos a entender que as pessoas precisavam disso, de um impulso, e as pessoas saíam do evento impulsionadas. Então, quando eu pensei no título do meu primeiro livro, não poderia ser diferente. Tinha que ser Impulsione. E aí eu acrescentei isso porque, né, até um spoiler aí para a galera, logo na introdução do meu livro eu falo que o Brasil, ele é um país cristão e ele é um país empreendedor. Porém, ele acaba sendo raso nessas duas áreas. Ele é cristão, mas que não lê a Bíblia, e ele é empreendedor que muitas vezes não tem os princípios básicos de um negócio. Um negócio não é saudável. E aí isso é um ambiente perfeito para quem? Para surgirem oportunistas que fazem uso do baixo conhecimento bíblico da pessoa e começa a soltar textos completamente fora de contexto, tipo, somos mais que vencedores. E aí a pessoa pega esse texto e, ao invés dela pegar o negócio dela e entender que ela precisa fazer ajustes, inclusive no livro eu cito que boa parte dos milagres eram precedidos de alguma ação por parte do ser humano. Exemplo, antes de Jesus multiplicar os pães, ele pediu para que organizasse o grupo de 50 e 50. A mulher que foi pedir recursos para Eliseu, ela recebeu a ordem de organizar e pegar todas as vasilhas que ela podia, ou seja, antes dos milagres acontecia uma parte. Então, o que faz a pessoa pensar que a empresa dela simplesmente vai dar certo do nada, sem que ela organize primeiro? E aí, no livro eu falo, muitas vezes a pessoa acha que precisa de Deus, mas ela precisa de um contador.
Você acha, até te cortando um pouco, é maravilhoso essa ideia. Você acha que a Bíblia é também um grande livro de gestão? É, mas eu destaco muito no livro que Deus ele fala com CPFs e não com CNPJs. E eu não acredito em um CNPJ maravilhoso e um CPF destruído, um CPF desalinhado. Então eu acredito que a Bíblia contém muitos exemplos que nem são, são até mesmo exemplos de situações e cenários que aconteceram que nos trazem conselhos, mas nada substitui os princípios de um negócio, a pessoa estudar de fato o negócio, estudar se é viável ou não é viável, para que a partir daí ela consiga exercitar a fé dela. O que eu defendo no livro e acredito de fato é que a fé ela tem que ser de alguma forma também racional. Eu não posso acreditar que as coisas vão virar da noite para o dia sem que eu esteja preparado. Eu mesmo imagino, né? Imagina, agora eu escrevo livros, eu faço outras coisas, mas se eu não estou preparado para receber aquilo que eu estou pedindo, o que eu estou pedindo pode vir como uma maldição e não como uma bênção. Poxa, e assim, eu tô ansioso, cara, para ler o livro, de verdade, estou ansioso. É, para essa galera que do meio evangélico, que tá doido para empreender, que tá querendo, tem essa veia empreendedora, porque eu acho que todos nós temos uma veia empreendedora, né? É, você tem algum trabalho que você faz além do livro que é para captar esses futuros empresários a conquistarem com esse formato, sem vender a alma? Porque muita gente quer começar, mas como você falou, né, tá com o CPF desajustado, né, eu até volto um pouco, né? Jesus falou, né, sobre dar a César o que é de César, né? É o imposto, eu fico vendo o CPF limpo, né? Pago, tudo ok, né? Agora você tá me fazendo viajar também. Eu tô assistindo que eu nunca tinha pensado nisso, velho. É absurdo. Mas a pergunta que eu te digo, esses novos cristãos estão chegando, né? Muita gente tá chegando, a ascensão está muito grande do evangelho e dos novos cristãos. Para essa galera que quer empreender, você tem algum trabalho? Fala para o nosso pessoal aí. No meu Instagram eu compartilho muitos conteúdos gratuitos e tenho também uma plataforma chamada Impulso Academy, onde a pessoa. É a minha Netflix. Eu brinco que é a minha Netflix. Você paga uma assinatura e tem acesso a todos os meus conteúdos. E lá, semanalmente, eu coloco novos conteúdos. Então, se a pessoa quiser assinar, lá na minha bio tem a opção dela fazer essa assinatura. E lá, tudo que eu compartilho, tudo que eu falo tem esse viés, entendeu? Nem sempre eu vou citar, vou fazer, não vai ter texto bíblico, não vai ter referências bíblicas, mas todo o conteúdo é embasado e é de fato conteúdos práticos e conteúdos que realmente vão ajudar essas pessoas a É uma empreender. mentoria empresarial, mas com viés espiritual, né? É correto, né? Com viés honesto, né? Honesto, porque eu não minto. É, assim, eu não, se a pessoa tem uma boa ideia, tem um bom negócio, mas ela está com sérios problemas com relação a impostos, com relação à gestão de pessoas, ela tem que buscar auxílio técnico. E não adianta ir para um evento motivacional, gritar, passar em cima da Não fogueira, adianta. não vai adiantar. Ele tem que buscar ajuda profissional, profissionais experientes naquela área específica, pessoas que já tiveram êxito naquela área para que realmente ele consiga impulsionar o teu negócio. Pô, maravilhoso isso. Herbert, tem uma fila de gente para falar contigo aqui, esperando aí a assinatura, né? Para adquirir o livro. Peço para que. Tem mais umazinha, só mais uma, tá, pessoal? Mais uma. Mentoria. Se alguém quiser hoje contratar sua mentoria, além. Tem algum projeto aí para o futuro? Ou já tem algum projeto? Já tem, inclusive, a minha empresa, o elemento principal, né, o serviço principal é mentoria, é o pilar educacional. Então, também lá na minha bio você pode entrar em contato direto comigo, que aí você vai receber você vai agendar, né, uma reunião, e nessa reunião a gente explica exatamente como funciona a mentoria, a consultoria. E a mentoria é sempre melhor, né? Você no individual você consegue explicar a sua situação, o seu cenário atual. Existem pessoas que estão exatamente passando por essa crise, porque
ela acredita que o negócio dela já deveria estar em outro estágio, mas está errando em coisa básica. Então, dentro de uma mentoria, a gente consegue resolver. E tem um diferencial, que é falar do digital, que hoje acelera os negócios. O digital, ele faz com que você receba muito mais impulso, né? Seja muito mais impulsionado do que você só ficar ali fazendo um trabalho físico, entendeu? Que legal, Herbert. Herbert, como é que essa galera te acha aí nas mídias sociais? Fala aí pra nossa câmera aí. @HerbertSilvaWeb. Vai lá no meu Instagram e lá você tem todos os links, tem acesso a tudo. Pô, que legal. Olha, o Pra Deus hoje, né, foi diferente. A dizer para vocês que no meio empresarial você também pode ser luz, correto? Pode ser luz. E você, cristão, evangélico, a gente fala para toda essa linha, a gente fala linha gospel, né? Hoje, né, tá tão na moda, né, a linha gospel, que você pode ser um grande empresário, mas, dá licença aqui, sem vender a alma. Olha, muito obrigado. Herbert, um prazer falar contigo. Prazer, meu. Tá? E muito sucesso. Espero depois a gente ver para a gente comer uma pizzazinha, né, no programa. Tranquilo, né? O programa tem uma pizzazinha, né? Tudo bem, não está no meio da nome empreendedor, mas né, vamos dar uma força. Forte abraço, meu amigo. Muito obrigado, bom, gente. tá? Galera, encerramos mais um Pra Deus. É isso aí. Até a próxima semana. Fique conosco. Graça e paz.